Ontem nós tivemos uma manifestação aqui em Curitiba. Todo mundo tem o direito de se manifestar, é garantida, é Constituição que fala isso para nós. Desde que não vire balbúrdia, baderna, bagunça, vandalismo, confusão e quebradeira. Aí é crime. Aí muda. Põe imagem para mim de como aconteceu. O protesto, gente, ele começou bem às 6 horas da tarde. Começou bem. Depois que encerraram, aí virou vandalismo. Olha aí, ó, a bandeira do Brasil, o maior símbolo nacional, sendo jogado no chão, pisoteado, e esse bando de gente que não tem o que fazer da vida comemorando a bandeira do Brasil sendo queimada, dizendo que é um protesto antifascista. Fascismo é isso, é você acabar principalmente com símbolos nacionais. Símbolo de justiça, símbolo de união nacional, símbolo de respeito. É isso aí que fizeram, em frente ao Palácio Iguaçu. É aquela bandeira que fica ali tremulando ao lado da bandeira do Paraná o tempo inteiro. É uma barbaridade o que fizeram. Aí é no centro de Curitiba, Centro Cívico. Esse é o Tribunal Cívico, é o Fórum Cívico. Onde a gente vai lá para processar as pessoas na esfera civil. Quebraram tudo, é patrimônio nosso. Os ônibus, as pessoas com medo. Quebraram um monte de coisa. São pelo menos 7 pontos aqui na nossa cidade que teve quebradeira. A URBS teve prejuízo. Nós tivemos, aí a polícia tem que agir assim. Como é que você vai separar e falar, meu bem, você está protestando ou está quebrando? Não dá. Nessa hora a polícia precisa agir com o rigor da lei, com o peso e na força desproporcional, se assim for. Se assim for, é assim que tem que ser feito para garantir a lei e a ordem. As pessoas precisam pôr uma coisa na cabeça. Ninguém, a democracia é livre para a gente protestar, mas existe um limitador. E o nome desse limitador é lei. E ninguém está acima da lei e acabou. Não interessa quem seja. Não interessa quem seja. Você pode ir lá bater panela, gritar, berrar, pedir fora esse, fora o Zé, o Antônio e o Pedro. Desde que você não quebre nada. Olha como foi na madrugada. O povo de Curitiba ontem ficou com medo por causa da barbaridade e do vandalismo que cometeram na nossa cidade. Balança. Pedras foram jogadas no prédio do Fórum Criminal. Estações tubo, ônibus do transporte público. Nele, passageiros desesperados. Confronto entre os vândalos e policiais militares. As cenas de violência foram registradas ontem à noite no centro de Curitiba. E tudo isso aconteceu após um protesto contra o racismo. Em redes sociais, os organizadores citaram a palavra pacífica. Mas tudo foi bem diferente assim que o ato terminou na Praça Santos Andrade. A polícia militar sabia da movimentação e acompanhou de perto. O nosso serviço de inteligência acompanhou esse chamamento aí pelas mídias, pelas redes sociais, para essa movimentação. Um grupo que se intitula Antifaz, né, convocando. O pretexto da reunião era justamente os eventos que aconteceram fora do país, alegando aí a violência policial nos Estados Unidos. Segundo a PM, o protesto foi realizado pelo movimento antifascista. Após o fim do ato, o grupo com cerca de 1.000 pessoas caminhou pelas ruas rumo ao Centro Cívico. Aqui em frente à sede do governo do Paraná, Palácio Iguaçu, houve confronto entre manifestantes e policiais militares. Os policiais militares se aproximaram e tentaram colocar ordem em toda a situação. Manifestantes escreveram polícia assassina, anarquia, ordem. E chegaram ao absurdo de pegar a bandeira que estava a meio mastro aqui em frente ao Palácio Iguaçu. A bandeira do Brasil foi queimada. Imagens feitas por celulares mostram o momento em que a bandeira é arrancada. Em seguida, já no chão, os vândalos colocam fogo. Eles tiveram esse desrespeito de arrancar essa bandeira e fizeram mais que isso, e aí queimaram. Tudo isso a Polícia Militar acompanhou, justamente para que todas essas provocações a gente teve que tolerar até um certo ponto,
até porque isso é próprio desse tipo de movimento, quando eles partem para esse tipo de vandalismo, tentar inverter o polo, né? Tentar se tornar a vítima, e aí o algoz seria a polícia militar. As imagens lamentáveis fizeram a PM agir. Nós tivemos um policial nosso ferido, fizemos algumas prisões isoladas daqueles que estavam exaltados, tudo isso no sentido de que minimizasse o problema e de que eles voltassem atrás ou desistissem de qualquer manifestação mais violenta, mas não aconteceu. Tivemos que usar de certa força e para dispersar foi o que aconteceu, dispersou, enfim, foi uma bandalheira que a polícia teve que agir. Na saída do Palácio Iguaçu, mais depredações. Esta guarita foi atacada. A estação Tuba, em frente à Assembleia Legislativa, placas publicitárias, os vidros deste shopping center conhecido de Curitiba. 2 horas depois de toda a depredação, a Avenida Cândido de Abreu tem um rastro de destruição. A fachada aqui deste banco foi quebrada, os vidros ficaram estilhaçados. Os manifestantes usaram, esses vândalos, pedras que são da calçada, garrafas de cerveja também. Paulo mostra mais aqui, a porta giratória também foi quebrada e lá dentro tem pedras e vários outros objetos utilizados como armas pelos vândalos. Esta foto mostra o que a PM encontrou nas ruas. Miguelitos, que são pregos retorcidos, normalmente usados para furar pneus de viaturas em ataques a bancos. A situação só foi controlada na Praça Tiradentes, no centro. Ainda de acordo com a PM, foram usadas munições não letais. 8 pessoas foram presas e levadas à sede do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. Só vamos separar duas coisas. O momento do ato às 6 horas da tarde, justo e legítimo contra o racismo, contra o fascismo, seja lá o que for. A partir do momento que o ato termina e começa essa movimentação, aí virou bandalheira. Aí, meu amigo, a polícia tem que agir. Falam contra o fascismo, mas cometem o ato mais fascista que tem, que é acabar com os símbolos nacionais. O símbolo de soberania nacional, que é a bandeira do Brasil, e essa quebradeira. 8 pessoas foram detidas, tá? Um menor de idade já foi liberado, 7 presos no total, teve PM também que ficou machucado. O balanço geral é a favor da lei e da ordem. Protesto é justo, desde que ele não termine e não tenha violência. Isso sempre nós vamos frisar. Já já nós vamos conversar com mais um monte de gente, saber como é que foi, você vai ter todos os detalhes. Prepara aí, vai tirando a sua conclusão sobre isso, tá? Gente, o negócio é o seguinte, a segunda-feira foi muito tensa e intensa aqui em Curitiba. O que começou numa boa, sendo um protesto para falar contra o racismo, contra um monte de coisa, a gente sabe que o racismo existe e tem por aí, principalmente nas periferias, a gente sabe, terminou em balbúrdia, baderna e confusão, em vandalismo. A Thaís Travensoli está no quartel central da Polícia Militar do Estado do Paraná, vai conversar com o Tenente Coronel Hudson que comanda o policiamento aqui da nossa capital. Thaís Travensoli, a minha pergunta é, a polícia teve mesmo que agir com essa força extrema? Não tinha outro jeito ali, né? Sim, Riva. Vou conversar ao vivo, então, com o Coronel Hudson aqui, que está com a gente no Balanço Geral. A pergunta do Riva já de início é a seguinte. A polícia realmente teve que agir para conter, né, essas pessoas, como a gente vê nessas imagens, destruindo o patrimônio público, né, Coronel? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar ela havia identificado a situação através da inteligência e acompanhava o movimento, a manifestação desde o início ali na Praça Santo Andrade. Como é comum, nós fizemos o acompanhamento e a segurança dos manifestantes, uma vez que é ao direito à manifestação pacífica, e só foi necessária uma intervenção para a dispersão dos manifestantes quando eles começaram a danificar o patrimônio público e privado. Aí foi necessária uma intervenção pontual, onde as pessoas foram dispersas, e dessa intervenção houve a prisão de alguns. Isso que eu queria que o senhor explicasse para nós, Coronel. Quando que começou a ficar complicada a situação? Então, ali durante o manifesto, na Praça Santos Andrade, estava tranquilo? Em que momento, em que altura que realmente teve gente que começou a fazer quebra-quebra? Olha, é importante salientar que a manifestação
uma minoria, um grupo pequeno, passou a promover desordem. Então, até determinado momento, houve uma manifestação pacífica. Obviamente que, em razão da motivação que levou a essa manifestação, havia alguma hostilidade em relação a policiais e até mesmo ao Estado, mas só houve a necessidade da intervenção mesmo quando o pessoal começou a quebrar ali a Cândido de Abreu. Então, eles foram até o Palácio Iguaçu, fizeram a remoção da bandeira nacional. Nós acompanhamos a distância para evitar qualquer confronto, qualquer enfrentamento. Mas quando eles retornaram para o centro e começaram a depredar patrimônio, houve a necessidade emergencial e urgente da atuação da Polícia Militar. Bom, a gente tem as imagens que mostram, né, essas cenas que foram registradas, infelizmente, aqui na capital, principalmente na região do Centro Cívico. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. A região que foi mais afetada seria do Centro Cívico, pelo que a polícia percebeu, dos grupos realmente que estavam quebrando mais, foi na região do Centro Cívico, ou ali já na região central, descendo, caminhando, já foi ficando complicada, passando em lixeiras, em pontos de ônibus? Houve realmente o dano a algumas lixeiras, alguns pontos de ônibus, mas infelizmente, em razão da concentração dos poderes no Centro Cívico, é simbólico para manifestantes que querem promover desordem o dano na região do Centro Cívico. Foi o que aconteceu ontem. Ano passado nós tivemos mais de 100 manifestações e foram muito poucas que houve uma situação como ontem. A última situação que nós tivemos foi em 2013 com o Black Bloc. Foi algo semelhante. Queria que o senhor falasse sobre as prisões também, né? Até o momento 6 pessoas continuam presas. Foram pessoas presas em flagrante ontem mesmo ali naquela região. Como é que foi isso? Nós tivemos em flagrante, foram presos 6 pessoas, o encaminhamento foi de 7. O menor foi encaminhado e foi entregue ao responsável no COP. As 6 pessoas foram presas por desacato, desobediência, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado e associação criminosa. Então estão detidos ainda, estão presos ainda. As pessoas que foram identificadas através de vídeos ou através de fotografias e filmagens serão chamadas para prestar depoimento, mas isso fica a cargo da Polícia Civil. Tá certo, Coronel. Volto com você aí no estúdio. Riva, se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa aqui para o Coronel Hudson, que continua com a gente no Balanço Geral. Riva. Olha, a gente fala muito dos Black Blocs, a gente lembra lá de 2013, naquelas manifestações do 20 centavos. Eu tive na primeira do Brasil inteiro, que foi em Porto Alegre, eu sei o que eles são capazes. Eu sei porque eu fiquei no meio do tiro de polícia e Black Bloc. Eu sei o que eles são. Agora, é difícil de pegar os Black Blocs, porque eles estão pelo Brasil inteiro, cada estado tem sua célula e agem sozinho. O Coronel Hudson, como é que o senhor vê isso? O senhor percebe a ação, mais uma vez, de Black Blocs aqui em Curitiba, agora com essa ideia de manifestação antifascista? O senhor percebeu que eles estavam por lá? Olha, nós percebemos que o modus operandi é o mesmo. Inclusive, ontem foi preso um indivíduo com migueleto, foi preso uma outra pessoa também com coquetel Molotov. Estamos identificando se dessas pessoas, algumas participaram ou não em 2013, naquela época eram adolescentes ou estavam iniciando a situação de universidade, se participaram ou não. Então eu acho que é prematuro a gente afirmar isso, mas as características são semelhantes desse grupo aí. Está tudo muito controverso agora, a gente está verificando uma situação que é a nível mundial, né? Então a gente está vendo como lidar com isso. Ou seja, a forma de agir, Coronel, parece a mesma, então, já carregando coisas na mochila, indo como se fosse preparado realmente para causar algo no local? Sim, dessas pessoas, como eu falei, não são todos manifestantes. É um grupo menor, mas que causa um dano enorme. Foi o que aconteceu em 2013. Também um grupo pequeno, causou problema. Então o modus operandi é o mesmo, são mochilas com pedras, mochilas com coquetel Molotov, com miguelitos. E a hostilidade, né, e a vontade do enfrentamento contra as forças de segurança. Eles já têm isso como lema. Tá certo, Coronel. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação. Riva, a gente continua aqui conversando com o Coronel. Se tiver mais alguma pergunta, a gente repassa também. E daqui a pouquinho, a nossa equipe vai trazer informações também ao vivo a respeito da investigação, conversando com o pessoal da Polícia Civil, também para entender o que é que acontece a partir de agora, né? Tem um trabalho importante da Polícia Militar que acontece ali no local, no momento da coisa acontecendo, mas também agora a investigação por parte da Polícia Civil, que continua. Claro, até o momento 6 pessoas continuam presas, mas tem imagens que mostram aí outras pessoas também
quebrando, e a gente quer saber a respeito da responsabilidade, né? Todo mundo quer saber a respeito da responsabilidade com essas outras pessoas. Será que mais gente também participou além desses que foram presos, né, Riva? Olha, eu queria que o Coronel Hudson deixasse um recado para quem quer ir se manifestar, se a Polícia Militar vai estar lá para garantir esse direito e para aqueles que estão mal intencionados. A Polícia Militar vai agir para garantir para alguém a segurança de fazer e para o outro, se precisar, o rigor da lei. É só isso que eu quero saber. Por favor, Coronel, o Riva diz o seguinte: queria que o senhor deixasse uma mensagem, um recado para aqueles que vão se manifestar, enfim, que saem para realmente fazer protesto. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar aqui, que o senhor da Polícia Militar pode deixar? A Polícia Militar está em cima, fazendo o acompanhamento para que aconteça de forma pacífica, mas se precisar realmente fazer o controle, se a pessoa passar do limite, esse trabalho precisa ser feito, né? Como eu disse, no ano passado nós tivemos mais de 100 manifestações onde não houve problema. Então, e como nós gostaríamos que tivesse ocorrido ontem, a Polícia Militar está aí para dar segurança às pessoas, tem o direito à manifestação, tem o direito a reivindicar os seus direitos, desde que isso não extrapole. Então, a partir do momento que ocorrer o dano ao patrimônio, quer público ou privado, ou agressão, ou que se cometa algum crime ou contravenção, a Polícia Militar tem que agir, né? Então, nós estamos para dar segurança à sociedade, às pessoas de bem e garantir que as pessoas tenham direito aí à manifestação. Coronel, muito obrigada, viu, pelas informações, conversando ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Curitiba. Riva, eu volto com você aí no estúdio e daqui a pouquinho, então, nós vamos falar também a respeito das investigações por parte da Polícia Civil. Riva. Protesto não é balbúrdio, não é confusão. Né? Protesto, obrigado, Thaís Travensoli, também o Tenente Coronel Hudson, Coronel Hudson. Protesto é para garantir e pedir direitos, não para sair quebrando coisas. E quando quebra, a polícia tem que agir. Não tem discussão. Isso não tem discussão. É assim que é, em qualquer lugar do mundo, onde a lei precisa sempre imperar.